Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para nós meditarmos na palavra de Deus e estarmos aqui juntos orando pelas nossas famílias. Sim, diariamente, a cada manhã, nós temos essa alegria de orar com você, pelos seus motivos de oração, intercedermos juntos pela sua família, pela bênção do Senhor. E hoje nós vamos meditar em um texto muito interessante, que é Josué, capítulo 5. Nós estamos lendo a cada dia um capítulo da biografia de Josué, que é o 6º livro na Bíblia, lá no chamado Antigo Testamento. E hoje nós vamos ver, depois que Josué recebeu a liderança de Moisés, já atravessou o Rio Jordão com o povo de Israel, antes deles começarem as suas batalhas, antes deles avançarem para tomar posse daquela terra, eles fazem um renovo da aliança com Deus. E aquele lugar vai ser chamado Gilgal. Gilgal significa um círculo ou como algo que roda. E o Senhor vai dizer, nesse momento do renovo da aliança, que Deus fez rolar para longe deles a maldição do Egito, porque eles foram escravos no Egito por cerca de 400 anos, ali enquanto mesmo os outros descendentes de Abraão que moravam ao redor daquela região do Egito praticavam a aliança da circuncisão. Provavelmente muitos israelitas não se circuncidavam, eles não tinham uma identidade com o povo. Era difícil para eles imaginar como que eles iriam herdar a herança, a promessa que Deus deu a Abraão. Em Gênesis capítulo 17, Deus disse a Abraão que lhe daria toda aquela terra, faria de Abraão um pai de multidões e tantas lindas promessas. E Deus disse a Abraão, da minha parte, essa é a minha aliança, eu vou te abençoar em tudo, vou te fazer prolífero, vou te prosperar. E da sua parte, essa será a sua aliança comigo. E Deus exige que Abraão e os seus descendentes do sexo masculino fossem circuncidados, ou seja, cortassem a ponta do prepúcio. Essa seria uma marca no corpo deles de que eles pertenciam ao Senhor. Então, nesse capítulo 5 de Josué, nós vamos ver quando Josué traz todos os homens do povo de Israel e eles circuncidam todos os homens dessa nova geração, renovando assim a sua aliança com Deus, se identificando como o povo de Deus. Isso traz um renovo, um ânimo novo para o povo de Israel, e nós vamos ver também com essa leitura o que isso significa para as nossas vidas hoje. Nós que vivemos em Jesus, que temos o Espírito Santo, a verdadeira circuncisão, não na nossa carne, mas no nosso espírito. É tão interessante. Amém. Então fique conosco, nós vamos ler Josué capítulo 5 e finalizarmos orando pelas nossas famílias. Sim, então bom dia para todos que já estão entrando online aí com a gente. Sim. É um prazer ter cada um de vocês aqui para estar orando conosco. Então vamos orar pedindo a bênção do Senhor para nós começarmos a leitura da Bíblia, que é uma palavra espiritual e ela vem alimentando o nosso espírito, trazendo sobre nós revelações, e nós pedimos a Deus para nos abençoar. E como o Tiago estava falando, essa palavra de hoje nos mostra como Deus sempre tem restauração, restituição, nova vida para cada um de nós. Então, tantas vezes nós estamos necessitados, Senhor, precisa algo novo, algo acontecer, mas Deus sempre tem palavras de esperança, tem algo novo para nós. Vamos orar então. Pai, muito obrigado por essa manhã, que nós sabemos que a cada manhã, Pai, assim como se renova cada dia, o Senhor diz na Tua palavra que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado que nós podemos olhar, Pai, Senhor, com esperança para esse dia, nós podemos entregar esse dia e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Então eu peço, Pai, abre o nosso entendimento, fala conosco através dessa palavra e tenha liberdade de ministrar, Pai, aos nossos corações, que nós possamos ouvir, Pai, e aprender mais de Ti, aprender o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Sim, em nome de Jesus, amém. Diz assim então Josué capítulo 5, todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Você vê que o autor do texto está ainda incluído, foi alguém, provavelmente Josué, algum dos seus assessores, porque estava presente naquele povo. Diz, até que tivéssemos atravessado o Jordão. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. De alguma forma, a notícia de que Deus havia aberto o Rio Jordão e havia realizado milagres extraordinários
para abençoar Israel até ali, chegou aos reis e aos povos de toda aquela região. E olha como que aqui Deus, o tempo todo ele fala para Josué, seja forte e corajoso. Amém. E olha o que aconteceu com os outros reis, eles perderam a coragem. Então nós precisamos nos firmar no Senhor, do que muitas vezes no momento de uma dificuldade, no momento de um desafio, nós precisamos manter firmes, manter alertas, mantermos corajosos, sabendo da promessa de Deus. Então os outros reis, eles começaram a perder a coragem de saber sobre o povo de Deus. E no verso 2 diz: naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Arlote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos que nasceram no deserto, que é essa geração que entrou na terra prometida, que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera a seus antepassados, que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Então, Deus é o Deus que remove humilhação sofrida. Então, se você sofreu algo que foi humilhante sobre a sua vida ou sobre a sua família, algo que foi difícil para você, saiba que Deus é Deus que restitui, que restaura, que remove essa humilhação sofrida. Então, que Deus possa te honrar. Amém. Se em alguma situação você se sentiu, não se sinta mal para sempre, acha que não tem solução, não tem saída, porque aqui Deus mostra que Ele estava renovando e restaurando esse povo. Sim, essa palavra, quando diz remover a humilhação, está dizendo que Deus está dando ao povo uma nova chance, uma restauração, como a Rafa disse. Mas no texto original, não diz que Deus removeu, diz que Deus fez rolar para longe dele. Essa nós estamos lendo na Nova Versão Internacional. Existe uma outra tradução bíblica bem antiga, brasileira, que é a Almeida, revista e corrigida, que traz um texto, uma palavra mais fiel ao original, quando diz: eu revolvi de vocês o opróbrio. Ou seja, Deus fez rolar para longe. Imagina algo que começa a rolar, rolar, rolar. Isso foi o que Deus fez com os israelitas, fazendo rolar para longe deles a humilhação, o fato de serem escravos, o fato de não se identificarem como filhos de Abraão, o fato de não estarem vivendo livres pela fé, mas sim escravos e cheios de medo, e cheios de opróbrio, de vergonha. Por isso aquele lugar foi chamado Gilgal, que significa algo que rola ou algo que é circular. Nós vamos ler bastante, comentar bastante sobre esse lugar chamado Gilgal ainda daqui em diante, então guarde esse termo. É tão interessante saber que assim como Deus fez rolar para longe deles a vergonha e o opróbrio, eles deram aquele nome, aquele lugar, o nome de Gilgal. Diz: na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Que festa linda! No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, ou seja, do fruto, do alimento que eles colheram daquela terra, cessou o maná.
e já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram o fruto da terra de Canaã, o que nos mostra que Deus tem para cada momento das nossas vidas uma maneira diferente de prover. Sim. Às vezes nós achamos que uma solução vai vir através de uma pessoa, ou através do nosso trabalho, ou através de alguém da nossa família ou de algum amigo, mas Deus tem os seus meios e geralmente eles não são os nossos. Deus nos surpreende a cada época da nossa vida, trazendo recursos, trazendo provisão, trazendo novidades, boas notícias através de um meio diferente como Ele, na soberania dele, escolhe. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué se as tirou. Eu acho muito interessante quando Josué pergunta a esse homem: o Senhor é por nós ou por nossos inimigos? E ele responde: nenhuma coisa nem outra. Fica bem claro nesse texto que esse homem que Josué vê é o próprio Jesus. Primeiro, porque ele se apresenta como comandante do exército de Deus. Segundo, porque Josué se prostra diante dele e nenhum anjo aceita uma pessoa se prostrando diante dela. Em todas as ocasiões na Bíblia, quando nós vemos um homem se prostrando diante do anjo, o anjo fala: levante, como falou aos apóstolos Pedro e os demais. Eu sou um servo também como você. Então, para servir aqueles que vão herdar a salvação. Nesse caso, o próprio Jesus aparece a Josué para o encorajar e para celebrar aquele momento em que o povo de Israel havia comemorado pela primeira vez, depois de tantos anos, a Páscoa do Senhor e renovado a sua aliança com Deus através da circuncisão. A partir de agora, cada homem dessa nova geração tinha no seu corpo a marca da sua aliança com Deus. É lógico que o apóstolo Paulo vai dizer em quase todas as cartas do Novo Testamento que o apóstolo Paulo escreveu, ele fala sobre a circuncisão. Ele diz: a circuncisão e a incircuncisão não tem valor algum. O que vale de fato é a fé que atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, verso 6. A fé que é energizada através do amor. Então ele vai mostrar que a circuncisão verdadeira não é aquela que é feita no corpo da carne, mas sim no nosso espírito. Assim como aqueles israelitas que saíram do Egito e já não eram mais escravos, hoje nós também somos chamados a renovar a nossa aliança com Deus. Amém. Experimentando dessa circuncisão, o retirar da nossa carne, da nossa própria vontade, do nosso próprio egoísmo, dos nossos desejos pecaminosos, para vivermos guiados pelo Espírito Santo em liberdade como filhos de Deus. Amém. Você deseja essa vida? Vamos orar nesse sentido juntos hoje? Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra. Que lindo ver que depois de extraordinários atos do Senhor em favor do povo de Israel, antes deles batalharem, antes deles de fato tomarem posse da terra prometida, antes deles comerem do fruto dessa nova terra, eles têm uma oportunidade de pararem ali em Gilgal e renovarem a aliança deles com o Senhor. Eu oro, Pai, por essa pessoa que está conectada conosco agora. Sim, tanto Senhor, eu quanto a Rafa Jesus. concordamos, Pai, que a realidade desse texto, a verdade de que o Senhor é Deus soberano, Deus que retira o opróbrio, Amém, Deus que faz Senhor rolar Jesus. para longe de nós a vergonha. Amém, É o que nós Senhor. pedimos sobre essa pessoa que ora conosco agora. Concordamos com seus motivos de oração. Pedimos que o Senhor venha de encontro às suas necessidades e Amém, opere os teus Senhor milagres, Jesus. os teus atos extraordinários e dê, Pai, a cada um de nós uma nova chance hoje de restauração, de vermos toda vergonha, todo o passado, toda a carnalidade irem para longe de Amém, nós. Senhor, que assim Ajuda-nos, seja. Espírito Santo, a sermos renovados pelo Senhor no nosso Amém, espírito. Senhor, Essa em nome de circuncisão Jesus. que é a decisão de vivermos pela fé em um relacionamento pessoal com o Senhor, vivermos guiados pelo Teu Espírito,
para o louvor da sua glória. Entregamos a nossa família, todo o nosso futuro em tuas mãos e escolhemos hoje, Pai, renovar a nossa aliança com o Senhor, Amém, depender Senhor. do Senhor hoje mais do que ontem e viver todos os planos e propósitos que o Senhor tem preparado para nós. Nós dizemos sim e amém, assim como rejeitamos tudo que não provém do Senhor. Amém, Senhor. Em Obrigado nome de pela tua Jesus. soberania, pelo seu amor Sim, leal, Senhor, por suas obrigada. misericórdias renovadas sobre nós neste dia. Amém, Nós Pai, oramos obrigada. entregando nossa família e todas as nossas causas sob os teus cuidados. Oramos com ações de graças e fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha um dia muito abençoado. Amém. Que Deus abençoe muito você, sua Sim. família, que nós possamos continuar firmes, aprendendo mais sobre o que a palavra de Deus diz para nós e nossa casa, os princípios da palavra de Deus e que nós possamos desfrutar da paz do Senhor no nosso coração. Sim, nós pedimos que você compartilhe esse vídeo com alguém que você se lembra agora, alguém que possa ser abençoado através dessa oração, através dessa meditação bíblica. E amanhã nós vamos ler juntos sobre a conquista de Jericó, quando eles tocam as trombetas e as muralhas vêm ao chão. Um texto tão conhecido e uma história realmente muito interessante. Então, Deus os abençoe e nós amamos vocês.